A apresentadora deste webinar será Juliana Bley, da Bley Aprendizagem em Saúde e Segurança. Ela é designer e facilitadora de processos de aprendizagem, inovadora e transformadora para adultos, mentora de líderes e profissionais técnicos no tema de fatores humanos, comportamento e cultura de saúde e segurança, onde conta com quase 20 anos implementando projetos e ações de educação para o cuidado no trabalho para as maiores indústrias do país. Idealizadora do Safety Lab, espaço de aprendizagem para o comportamento seguro, e autora do livro Comportamento Seguro, a psicologia da segurança e educação para a prevenção de doenças e acidentes. Mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e psicóloga pela PUC do Paraná. Juliana, acabei de passar a apresentação para você, a gente fica te aguardando. Pode liberar o seu microfone, por favor. Ok, tá, por mim aqui tá Estou te tudo certo. escutando muito bem e já estamos vendo a sua tela. Pode iniciar. Muito obrigada. Perfeito, obrigada. Então, gente, bom dia a todos e todas que estão presentes aqui nessa conversa. É uma alegria, uma gratidão enorme também à Caroline e ao pessoal da DNV pelo convite para participar desse evento. A intenção da minha apresentação, da minha fala de hoje é a gente colocar um pouquinho de luz sobre o tema do bem-estar emocional, da saúde emocional, que já era um tema delicado e urgente antes da pandemia, e agora, com o contexto de pandemia e gerenciamento de crise que a gente vem vivendo, ele se tornou ainda mais urgente. Então, a intenção desse momento é que a gente possa conversar um pouco, a gente vai ter um tempo para perguntas e questionamentos ali mais ao final, para trocar ideias, e também a intenção de contar um pouco para vocês algumas possibilidades de intervenção e de cuidado com a saúde emocional dos colaboradores e dos líderes, dentro de uma modalidade mais pontual. Vou contar algumas histórias aí, algumas possibilidades e formatos de trabalho para vocês. Já foi passado, né, o meu currículo, então eu sou uma pessoa que está há muito tempo trabalhando com a psicologia do trabalho, né? Não só dentro do campo da segurança, que é algo mais concreto, né, quando a gente tem a lida com os fatores de risco de maior impacto na saúde do trabalhador e que muitas vezes geram situações de adoecimento agudo, como um acidente, como uma lesão permanente ou uma situação onde a pessoa perca a capacidade de retornar ao trabalho, a gente tem toda uma lida no sentido de entender como que as pessoas e os fatores humanos participam disso, como que a gente pode cuidar melhor desses fatores para apoiar os ambientes de trabalho a se tornarem mais seguros, prevenindo essas situações. No caso da saúde mental, a lógica é mais ou menos a mesma, mas os caminhos, eles mudam muito, porque a gente está lidando com riscos sutis, com situações invisíveis, com relações que aparentemente são ok, relações de trabalho, situações dentro do ambiente de trabalho, mas que dependendo das pessoas envolvidas e do tempo de exposição a essas situações, elas podem também gerar fraturas, mas elas não são fraturas no corpo, elas são fraturas na alma, fraturas psíquicas. Dentro do nosso mundo aí de estudar riscos e compreender como esses riscos afetam as pessoas dentro do ambiente de trabalho, vale a pena começar a nossa conversa retomando a ideia de riscos psicossociais, que talvez não seja comum para a maioria das pessoas que estão aqui nessa conversa. Os riscos psicossociais, segundo a OSHA europeia, decorrem de deficiências na concepção, na organização e na gestão do trabalho, bem como um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, tal como estresse relacionado ao trabalho, esgotamento ou depressão. Todos aqui, se de alguma maneira estiverem relacionados ao mundo do trabalho, vão ter inúmeras histórias para contar e situações que já viram e têm visto a respeito
desses quadros, né? A gente vem discutindo assédio moral, vem discutindo questões ligadas a aumento dos quadros de depressão, até mesmo quadros de suicídio associados parcialmente às questões de trabalho ou de pessoas que cometem suicídio dentro do ambiente de trabalho. São coisas que não estão aí nos jornais e não estão nas conversas de corredor, mas que a gente tem tido notícias já tem algum tempo e sabe que isso acontece. Então, a gente está lidando com esses efeitos invisíveis, de riscos invisíveis, mas com resultados bem concretos, desde essas situações mais trágicas, como eu comentei agora, até situações de perda gradual da capacidade laboral, afastamentos relacionados ao CID-F, né, que é o CID associado aos transtornos emocionais, situações onde as pessoas com grande talento, potencial e condições de participar do negócio acabam perdendo lugar ou perdendo sua potência de participação em função da exposição prolongada à pressão, sobrecarga, jogos psicológicos, manipulação e N situações assim. Então, a gente vem, vocês sabem disso, né, antes da pandemia, já de uma situação de intensidade, né, não só o mundo do trabalho, mas o mundo como um todo vem se tornando um mundo VUCA, como tem sido comum as pessoas chamarem, né, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa condição de existência, com excesso de informação, muita tecnologia, telas o dia inteiro, são variáveis que foram deixando o ambiente de trabalho ainda mais frenético. Tem uma obra de um psicanalista chinês que foi lançada, acho que uns 2 anos antes da pandemia, que se chama A Sociedade do Cansaço. E basta entrar um pouco nessa problemática para a gente entender que já estávamos cansados, muitas vezes desgastados e sobrecarregados antes da gente entrar em home office, antes das nossas crianças saírem da escola, antes da gente estar nessa rotina tão adaptada à incerteza como a gente está agora. E a tragédia anunciada já vinha, né, a Organização Mundial de Saúde já sinalizava há alguns anos que até 2020, estatisticamente, depressão se tornaria uma das doenças mais incapacitantes do mundo, tendo um impacto muito grande em afastamentos e em situações incapacitantes relacionadas ao trabalho. Então, depressão, transtornos de ansiedade, situações de desgaste emocional já vinham crescendo e já se tornariam campeãs de impacto na saúde dos colaboradores, dos líderes, dos diretores, dos CEOs, né? Lembrando que o acidente de trabalho ele pega mais quem está lá na ponta, com a mão na ferramenta. O acidente interior ou o adoecimento psíquico associado ao trabalho, ele é muito mais democrático, porque ele vai do CEO ao terceirizado. Todos os níveis hierárquicos, todas as pessoas de diferentes níveis hierárquicos podem, sim, desenvolver quadros como esse. Então, a gente já vinha com a expectativa de chegar em 2020 e olhar para o que estaria acontecendo nas questões de riscos psicossociais e suas consequências. Chegando na pandemia, a gente só juntou a gasolina e o fogo, né, gente? A pandemia trouxe, então, uma potencialização dessa crise mundial de saúde mental no trabalho que já estava em curso. A Organização Mundial de Saúde, desde março, abril, vem falando de que a gente está vivendo, além da pandemia da Covid, que nos pegou mais intensamente aqui no Brasil em março, a gente está vivendo uma pandemia paralela, que é a pandemia do adoecimento psíquico. E isso não está só relacionado ao trabalho, mas a todo o impacto psicossocial que essas condições, especialmente de confinamento, medo da morte, lida com situações de óbito, a insegurança financeira, econômica, todos esses fatores vêm gerando para a população no mundo, não é algo reservado só ao Brasil. Os sintomas que a gente vem encontrando, os indicadores dessa pandemia paralela, são as dificuldades com o trabalho remoto para os profissionais,
as incertezas sobre o futuro do emprego, sobre o futuro econômico, sobre a retomada, quando retomaremos uma vida mais normal, quando que chega esse novo normal, se é que existe um novo normal. O medo constante de contaminação, de que pessoas queridas se contaminem e tudo isso. Lutos e perdas, cada vez mais próximos, cada vez mais com o RG e CPF, né? Lá no começo era uma situação que para muitos era muito distante, a gente via pela TV, e à medida que a pandemia foi avançando, a gente foi assistindo isso chegar mais perto das nossas relações pessoais. E a sobrecarga doméstica, eu queria dar um destaque especialmente para essa situação, porque pouco tem se falado a respeito da sobrecarga doméstica, especialmente sobre as profissionais mulheres, e isso tem sido muito visível e bastante trazido dentro desses grupos e desses espaços que eu venho protagonizando aí de cuidado com saúde emocional, né? Mulheres de diferentes níveis, desde pessoas altamente especializadas em cargo de gestão, até mulheres que estão em condição de operação, que trabalham em turnos, com essas crianças em casa, né? A gente lidando com uma condição em que muitas mulheres cuidam sozinhas de seus filhos, então durante a pandemia não ter com quem contar para cuidar das crianças, a necessidade de seguir trabalhando, as crianças ficam sozinhas enquanto essa mãe vai para a operação, e de dia ela precisa cuidar de escola remota, alimentação e tudo mais completamente sozinha, né? Então, o impacto disso na saúde integral dessas pessoas, né? E destaco especialmente das mulheres, porque todos sabemos que a gente vive uma sociedade onde o trabalho doméstico ainda é entendido como sendo responsabilidade exclusiva das mulheres, mesmo que elas tenham seus companheiros dentro de casa. Então, é uma jornada tripla, quádrupla e, para algumas mulheres, ininterrupta, sem sono, por vários dias. Então, a gente começa aí a pintar um pouco desse quadro do mundo pessoal e do mundo familiar que vem invadindo os espaços profissionais durante esse processo tão impactante que a gente está vivendo, né, gente? Então, pelos dados da OMS, em todos os continentes, a gente vem assistindo um aumento vertiginoso, né, muito rápido, de cerca de 30% a 50% dos sintomas relacionados à ansiedade, à depressão, em vários níveis e formas, aumento do abuso de álcool e substâncias, e distúrbios do sono, para dizer dos mais comuns, né? E vários outros sendo agravados. Então, as pessoas que estavam já numa condição de fragilidade psíquica antes da pandemia, e não eram poucas, com esse estado de coisas, elas foram experimentando um agravamento muito forte desses sintomas todos, e aqueles que não vinham experimentando essa fragilidade acabaram tendo que lidar com algum nível de fragilidade em função de jornadas exaustivas de trabalho para gerenciamento da crise, o home office virando uma disponibilidade integral a serviço da empresa. Então, as pessoas que eu acompanho de dentro de empresas médias e grandes, elas têm trabalhado das 7 da manhã às 9, 9h30 da noite, elas têm recebido WhatsApps e mensagens e têm agendado reuniões às vezes aos sábados, elas têm coisas para encaminhar no domingo que não puderam encaminhar durante a semana, e elas vêm emendando sem pausa longas jornadas de trabalho. Como se o fato da pessoa estar em casa fosse o suficiente para ela estar descansada o tempo inteiro e não precisar de pausa. É curioso, vocês devem saber, talvez tenha alguém aqui nessa conversa que seja lá da Natura, é curioso o impacto e o efeito de uma ação que o João Paulo Ferreira, que é o CEO da Natura, fez no meio da pandemia, ali em junho, e que rodou o LinkedIn e causou muita polêmica e muita conversa no sentido positivo do termo. Ele fez uma reserva no horário de almoço, na agenda dos colaboradores, e dentro dessa reserva de horário tinha lá que esse era um momento, não é um convite para uma teleconferência, na verdade um convite para que você reserve um tempo para cuidar de você,
para preparar o seu alimento com calma e para comer junto das pessoas que você ama e que estão perto de você nesse momento. Foi uma ação simples, mas de altíssimo impacto, dentro de um hábito coletivo que rapidamente se alastrou depois que o teletrabalho começou, ali em março, que é das pessoas almoçarem no computador, das pessoas comerem, trocarem a fralda da criança na frente do computador. Então, ficou normalizado que estar diante do computador era necessário, ininterruptamente, porque, afinal de contas, eu estava em casa e estava recebendo da empresa para estar em casa. Então, algumas coisas aí que eu estou colocando como provocações e temperos para a gente ir refletindo, né? O que se normalizou? O que ficou normal durante esses primeiros 6, 7 meses, e os alertas que a gente precisa fazer a respeito dessa normalização da não pausa, nem para almoçar. Perdemos a pausa que a gente tinha no deslocamento da casa até a empresa, da empresa até a casa, que era um momento em que você ouvia uma música, dava uma olhada numa rede social, conversava com alguém. Não tínhamos, e muitos de nós ainda não temos, de novo, essas pausas. A pausa do ir para o refeitório e voltar caminhando, conversando, respirar um pouco. A pausa que eu levanto, vou buscar um café. Muitas pessoas que estão trabalhando em home office nesse momento, elas partem do princípio de que elas não precisam disso. Elas só se dão conta da falta que isso faz quando elas começam a entrar em esgotamento. E esse ritmo frenético todo, né, para quem está dentro das empresas ou do mundo do trabalho, mas também para quem está fora e está no desemprego, que é o outro oposto, que é tão nocivo quanto, a pandemia, segundo o Drauzio Varela, deixará depressão e ansiedade como sequelas. Os especialistas têm indicado que nós vamos lidar com essa pandemia paralela mais ou menos pelos próximos 3 anos. E isso é um dado muito importante enquanto gestão de saúde ocupacional. Nós temos, talvez, pelo menos 3 anos pela frente para lidar com os agravos emocionais oriundos da pandemia e também para nos estruturarmos enquanto área que propõe uma gestão mais consistente em relação à saúde emocional no trabalho, porque esse assunto não vai sair da pauta tão cedo. E a gente esse assunto encontra um quadro, e aí é uma opinião minha, e eu estou disposta também a debater, escutar outras visões. Nos últimos, nesses anos todos trabalhando com as empresas, não é difícil de perceber que as empresas, os profissionais, os gestores, os colaboradores e os familiares raramente sabem o que fazer quando o caos emocional do indivíduo invade o trabalho e vice-versa. A gente não tem construído políticas estruturadas de saúde emocional, a gente não tem desenvolvido nos nossos gestores as competências para identificar sinais nos colaboradores de que algo está acontecendo e é sério. Então, a gente vai perceber quando a pessoa afasta ou quando acontece alguma coisa, um conflito ou uma situação inadequada dentro do trabalho, mas aí o quadro já está instalado. Nós, como sociedade, como indivíduos profissionais, também não tivemos, a geração que tem aí talvez mais de 25 anos, não tivemos tanto preparo para nos observarmos, para fazermos uma autogestão adequada da nossa saúde emocional. A gente ainda está, muitas pessoas ainda estão agarradas nas crenças do tipo terapia é coisa de maluco, esse negócio aí de autoconhecimento é coisa de gente que abraça a árvore, eu não preciso disso, aqui o sistema é bruto. Aqui só aguentam os fortes, Isso aqui é para os fortes. A gente tem um endeusamento do herói solitário, que não conversa, que não fala de suas emoções. Então, nós temos uma fragilidade também, enquanto cuidadores dessas situações de causa emocional. E aqui no Brasil, eu venho acompanhando, desde a faculdade, esse tema da saúde emocional no trabalho. Nós temos uma área de pesquisa, a academia, a universidade, ela se dedicou muito aos estudos sobre saúde mental e trabalho.
A gente tem vários centros de referência no Brasil, com estudiosos, com um volume enorme de pesquisas sobre saúde mental e trabalho, muito material produzido em português. Eu diria, arriscaria dizer que a gente tem muito mais material de qualidade, material científico produzido sobre saúde mental e trabalho no Brasil, do que sobre psicologia aplicada à segurança no trabalho. Em termos de volume, é incomparável. Porém, nós temos as empresas investindo muito menos recurso e muito menos tempo em estruturar processos de saúde emocional do que estruturar processos de redução de acidentes. Não que um seja melhor do que o outro, mas a gente enxerga um desnível muito concreto entre o volume de investimento, de tempo, de pessoas preparadas com um tema e com o outro. E, ao que tudo indica, a gente vai precisar correr atrás desse gap. E como que a gente cuida disso, né? Como construir espaços de segurança emocional nestas condições? As condições, a gente vai falar agora de condições da pandemia, da quarentena, do isolamento social, do home office compulsório, de pessoas que estão trabalhando, né? A gente viu agora um crescimento do retorno ao trabalho na indústria, mas em condições extremamente restritas, com condições de higienização muito severas, afastamento físico, uma série de cuidados extras, além dos cuidados que já eram desafiadores, né, para os colaboradores, então uma sobrecarga, inclusive, de cuidados. As pessoas que ainda estão em home office, que são muitas, mas principalmente as que estão dos corporativos e nas áreas administrativas, nessas cenas, né? A gente tem visto muitas crianças, bebês, idosos, bichinhos de estimação tomando espaço aí das reuniões, porque a gente estreitou as fronteiras entre a vida pessoal e a vida profissional aí nesses tempos, né? Nesses dias. Então é bem importante que a gente compreenda que não estamos num tempo ordinário, né? Estamos num tempo extraordinário. E isso também vai nos impactar um tanto, por um bom tempo. Como que a gente constrói esses espaços? Então, eu quero apresentar para vocês, contar um pouquinho a respeito de manejo de crise e acolhimento emocional. Como que a gente tem trabalhado, como é que eu tenho trabalhado com isso, mais no sentido de ampliar o repertório e pensar possibilidades, do que no sentido de dizer que essa é a forma correta ou a melhor forma. Como eu disse para vocês, a gente tem muito conhecimento produzido a respeito disso, a gente tem inúmeras metodologias e abordagens de intervenção em saúde mental no trabalho, a gente tem a clínica do trabalho, a clínica da atividade, a gente tem processos de gestão e desenvolvimento de ferramentas de apoio ao colaborador, como a psicoterapia online, como os serviços de assistência ao empregado, que já são mais conhecidos aqui no Brasil, a oferta de atendimento psicológico dentro dos planos de saúde como benefício, enfim, psicoterapia in company, que também é uma prática que algumas empresas, especialmente as que envolvem call center e que têm esses postos de trabalho já com nexo invertido relacionado à saúde emocional, e que construíram estruturas dentro das empresas para poder fazer esse trabalho de acolhimento e descompressão. Enfim, são muitas as possibilidades. O que eu quero mostrar para vocês aqui são algumas, que foram feitas 100% online, e o formato e o modelo delas, né? Para vocês terem, então, um pouco de dados a respeito disso, são estratégias de intervenção de curto e médio prazos, que começaram a acontecer no contexto da pandemia. Algumas delas eu já trabalhava antes em situação presencial e online, mas não no contexto do home office, né, das pessoas 100% em home office. As intervenções todas foram feitas mediadas por tecnologia, em função da nossa condição. A gestão de riscos psicossociais, né, feita em parceria com times internos de gestão, saúde e pessoas. Então, todas essas abordagens, essas 3 possibilidades que eu vou mostrar para vocês, elas não foram eventos isolados,
elas foram construídas junto com o time de cuidado interno dessas empresas, especialmente numa construção de alinhamento entre o que a empresa está fazendo na rotina das pessoas e os eventos. Porque se a gente não faz um alinhamento entre os combinados para o jogo ali do dia a dia e um evento de acolhimento, a gente cai facilmente no risco de construir uma abordagem um tanto hipócrita. Porque eu venho aqui dizer para você se cuidar, para você fazer pausas, para você ter rituais diários que possam te permitir aumentar a tua resiliência, como atividade física, como práticas de silêncio e recolhimento, como lazer de qualidade, mesmo em confinamento com as suas crianças, mas a empresa atropela você que nem uma locomotiva, desde as 6h30 da manhã até as 11h30 da noite. Então, entrar nesse universo e colocar as pessoas para conversarem sobre isso passa por construir atrás das cortinas também novos acordos. Então, quando eu entro para fazer uma conversa como essa, com um grupo, já aconteceram 3, 4 conversas com o profissional de recursos humanos, que é business partner desse grupo, desse time, com o gestor desse time, com a área de recursos humanos, com o médico do trabalho, que escuta, como que a gente pode diminuir a sobrecarga sobre essas pessoas? Aonde que a gente consegue criar condições de dignidade para que essas pessoas pratiquem autocuidado? Qual o nível de respeito pelas pausas, pelo descanso, pelo tempo livre das pessoas a gente tem conseguido ter? E o que vocês estão dispostos a avançar? Então, essa conversa muito franca, muito honesta, ela precisa acontecer atrás das cortinas, para que a gente crie coerência entre o discurso de uma ação pontual, como essas que eu vou trazer para vocês, um webinar, uma roda de conversa, e a gestão efetiva da rotina dessas pessoas. Então, aquela mensagem que eu mostrei ali para vocês, do João Paulo, CEO da Natura, se não tivesse um time cuidando da rotina e um esforço dos gestores em ajuste de sobrecarga com as equipes, no paralelo à mensagem dele, a mensagem dele não cairia como uma mensagem de estímulo e engajamento, ela cairia como uma manifestação de hipocrisia, tipo, tá, você mesmo que me manda WhatsApp a 1h da manhã, tá me mandando cartinha para eu preservar o meu almoço. A gente precisa sempre lembrar que os nossos colaboradores e líderes são adultos. Eles enxergam as coisas, eles percebem como as coisas são feitas. Então, se tem algo que é extremamente prejudicial, a gente já sabe, né, para a segurança no trabalho, por exemplo, que é um cuidado que não é genuíno, que é dissimulado, que é hipócrita, no campo da saúde mental isso se torna ainda mais grave, porque as incoerências acontecem nas sutilezas. Então, nós precisamos cuidar desse alinhamento prévio em relação às pessoas perceberem que a empresa também está fazendo outros esforços, e não só chamando alguém para fazer uma linda palestra para as pessoas sobre saúde emocional. Foram 46 eventos, então, que eu fiz pessoalmente, né, diretamente, todos eles entre 1 e 2 horas. E aconteceram, desculpa, está errado aqui, o dado não é entre julho e setembro, é entre março e setembro, com indústrias de médio e grande porte. E aí, chegando nas ações propriamente ditas. O primeiro case que eu queria trazer para vocês é as propostas de psicoeducação. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tema, esse é um termo que a gente usa na psicologia para se referir a ações onde a gente educa para as pessoas poderem lidar melhor com as questões psicossociais. Então, a gente traz informação, a gente ensina técnicas, ensina práticas para aquela pessoa, para aquela família, para aquele grupo, desenvolver um pouco mais suas competências de cuidar de si, cuidar do outro.
Então, o foco da psicoeducação é informação de qualidade, não é autoajuda, não é frasezinha bonita do Cortella, apesar de eu adorar o Cortella, mas a gente sabe que no mundo do autoconhecimento hoje a gente tem aí uma infinidade de pessoas trabalhando com isso, que muitas vezes tem uma intenção maravilhosa, mas nem sempre tem consistência conceitual, informações de qualidade, relevância, né, científica naquilo que trazem. Então, acaba ficando um momento reflexivo e filosófico, o que eu, em hipótese alguma, acho ruim, acho maravilhoso. Porém, em psicoeducação, a gente precisa orientar em cima de bases mais sólidas, para que aquela informação ela possa, de fato, se tornar comportamento, possa se tornar novas práticas, novos hábitos, novas atitudes. É fácil pensar isso, por exemplo, no campo da nutrição. O nutricionista é uma pessoa que, é o profissional que não só faz uma avaliação e orienta a tua dieta, mas como é alguém que vai precisar te ajudar a aprender novas receitas, a construir um planejamento semanal da tua dieta para você poder ter uma lista de compras adequada, que vai precisar te apoiar na mudança de hábitos para uma reeducação alimentar funcionar. Se ele só te avalia e te passa uma dieta e manda você voltar daqui a um mês, é muito provável que você se sabote, que você não siga a dieta, que você se perca nessa gestão, se você não é uma pessoa que está acostumada a cozinhar, por exemplo. A mesma coisa acontece com saúde emocional. A gente precisa não só trazer informações, mas orientar e dar suporte às pessoas para que elas usem essa informação a serviço da melhoria do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. O momento da psicoeducação, ele precisa atender ao critério de ser útil para aplicação imediata, então poucas coisas escolhidas estrategicamente que a pessoa possa fazer naquele mesmo dia, se for o caso. Linguagem acessível, porque a gente tem do outro lado da linha pessoas que têm uma caminhada maior de autoconhecimento, uma ou outra, mas na sua maioria são pessoas que não têm tanto contato com esses assuntos de sistema nervoso, neuroaprendizagem, funcionamento psíquico. Então, a gente não pode falar psicologuês nesse momento, a gente precisa tornar esses conhecimentos acessíveis. E a transferência de recursos práticos, como você vai usar essa informação, como que você pode terminar a tua jornada de trabalho e aplicar essa informação, essa orientação a serviço da tua saúde emocional nesse dia. As abordagens que eu usei nesses trabalhos de psicoeducação, reações emocionais esperadas em crise, então como que o organismo humano se manifesta quando ele está em choque, quando ele está em trauma, quando ele está sob impacto, quais as estratégias que a gente precisa usar, intrapessoal significa dentro, né, aquilo que acontece dentro de mim, como é que eu manejo as minhas emoções, a minha cabeça que não para, o meu sono que não vem, porque eu fico na rede social até de madrugada, como que eu organizo as minhas expectativas de performance. Uma história que foi muito engraçada aí desse período da pandemia, engraçada não, mas assim, curiosa, eu diria, que eu fiz em vários desses webinars, eu fazia uma fala com as pessoas que era assim, em situação de estresse agudo, o organismo humano não está pronto para ser criativo e nem para fazer as coisas com alta performance. Ele só está preocupado em lutar e fugir, ele precisa sobreviver. Então, esqueça, abandona a ideia de tirar 10 nos seus projetos, nas suas ações. Você, nesse momento, vai tirar 6 para passar. E eu fiquei muito surpresa com o impacto dessa orientação, dessa informação, para as pessoas, especialmente as pessoas de gestão ou especialistas, né? Eu recebi, e aí acabei publicando isso no LinkedIn, eu recebi inúmeras mensagens das pessoas dizendo: ai, que alívio, que bom que alguém disse isso, porque eu estava aqui morrendo de culpa de estar ganhando para estar em casa, como se a pessoa não estivesse trabalhando, um absurdo. Estava aqui morrendo de culpa que eu não estou conseguindo fazer os slides que eu fazia, as apresentações que eu fazia, eu não estou conseguindo manter a minha entrega.
Mas, além de tudo, você ainda, além de estar em casa, você está com 2, 3 crianças em casa, com a pia cheia de louça todo dia, com medo que os teus pais peguem Covid. Calma, né? Você não está numa condição ordinária, você está numa condição extraordinária. Então, não é hora de se exigir alta performance. Então, esse tipo de orientação, que tem uma base neurológica, que tem uma base em transtorno de estresse pós-traumático, quando ela vem dentro de uma linguagem acessível e ela se conecta empaticamente com a situação que a pessoa está vivendo, ela cria uma outra paisagem mental e emocional para ela lidar com o seu cotidiano. Vários grupos por onde eu passei, eles usavam essa conversa do gente, está tudo bem, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. De acordos de performance para aquele momento que ajudaram a gerar descompressão e diminuir a autocobrança e a cobrança dentro dos grupos também. A gestão de estressores pessoais e profissionais, né, a gente compreender essas questões de pausa, de horários de trabalho, de compatibilização de responsabilidades com a família e com o trabalho nesse período. E também o uso de práticas de centramento e autorregulação, que são práticas que eu já tenho dentro do meu trabalho já há muitos anos e que elas têm uma base bastante sólida, com resultados muito importantes, inclusive dentro de ambientes de trabalho, e que nesse momento foram muito importantes para que as pessoas aprendessem a se autorregular, a regular o próprio estresse, a recuperar a conexão com o corpo, que é algo fundamental para a gente aumentar a resistência emocional. O formato, então, neste caso, foram webinars com líderes, colaboradores e famílias. Então, foram webinars diretamente ligados a um discurso mais profissional, mais ligado à gestão dentro do ambiente virtual de trabalho, mas também aconteceram vários webinars onde a gente trazia o colaborador, a esposa, o companheiro, as crianças, os idosos, também para fazer uma abordagem de orientação que pudesse valer dentro desse espaço mais amplo da família. No caso dos cuidadores, né, com profissionais de saúde, segurança, gerenciamento de crise, o pessoal da linha de frente, esses webinars, numa das propostas que eu realizei, eles aconteceram de forma quinzenal. Então, de abril a julho, a cada 15 dias a gente tinha 1 hora, e aí a gente ia trabalhando num fluxo contínuo de atenção à saúde emocional desses profissionais da linha de frente. Então, esse é o primeiro formato. Aqui tem um resumo, né, que inclusive está publicado aí nas redes sociais. Eu vim fazendo também ao longo da pandemia algumas lives para compartilhar um pouco essas informações de autocuidado. E a Carolina Ramalhete, que é a facilitadora gráfica que trabalha comigo em vários projetos, inclusive no Safety Lab, ela fez um resumo visual aqui de algumas dessas informações e exercícios. Segundo case, né, segunda estratégia, foram os grupos de luto. Essa é uma abordagem que eu já fazia antes da pandemia com situações de acidente fatal dentro das empresas, como uma estratégia de cuidado com as pessoas que trabalhavam diretamente com a pessoa que veio a óbito e as testemunhas que assistiram o acidente. Isso é um tipo de intervenção que não é tão comum, né? Não é tão comum as empresas oferecerem aos empregados esse tipo de cuidado, mas já vinha fazendo isso em algumas situações para trabalhar estresse pós-traumático, a ressignificação do que aconteceu, gerar encaminhamentos para atendimento pelo serviço de saúde de pessoas que estavam muito mais impactadas e poder acompanhar a recuperação do impacto dessa ocorrência na psique desses colaboradores. E agora, com a Covid, a gente começou desde o início, né? O primeiro grupo de luto que eu fiz, eu acho que era abril, já com pessoas que estavam trabalhando em atividades essenciais e que contraíram Covid e vieram a falecer. E o efeito disso nos colegas e também nas lideranças dessas pessoas que vieram a óbito. Então, o objetivo era um espaço de confiança para acolher a perda de colega por Covid, também psicoeducação menor nesse caso, mas também acontece, eu também trabalho
dentro do grupo de luto com orientações sobre luto e perda. Se a gente não aprendeu na escola a gerenciar o nosso emocional, aprendemos menos ainda a lidar com perdas e mortes, né, gente? A educação para o morrer ainda é uma coisa muito difícil dentro da nossa sociedade. A gente não quer falar disso, não conversa sobre isso, e quando isso acontece, a gente continua sem conversar sobre isso. E aí a gente assiste sofrimentos prolongados em relação a essas situações. E orientações sobre sintomas e apoio profissional. Então, como que as pessoas poderiam seguir buscando apoio após esses grupos, né? Então, orientação também ligada a tratamento. Abordagens, o preparo da liderança. Então, sempre o grupo de luto é precedido por uma conversa com o líder, no sentido de como ele pode ofertar cuidados e atuar depois do grupo também com esses líderes, como que ele convida para esse grupo, não é uma coisa simples de convidar. O que é normal e o que não é normal no manejo do luto e do estresse pós-traumático, né? Essas são orientações que costumam ter um impacto muito grande no bem-estar dessas pessoas, para elas entenderem como que elas podem cuidar melhor delas mesmas. Uma ritualização colaborativa, a gente também viveu na pandemia a impossibilidade de velar os nossos mortos, né? E vários estudos começaram a sair também a respeito do impacto da ausência do velório e do sepultamento, de poder assistir o sepultamento, no agravo das condições de luto dos familiares, dos colegas, dos conhecidos. Então, em vários desses grupos, a gente, em algum momento, eu trazia isso, né? Como é que era para eles ter assistido, ver uma pessoa que estava do lado ali trabalhando 15 anos e de repente essa pessoa veio a óbito e você não poder participar do funeral, não poder ir dar um abraço na família. Muitas vezes tinham relações pessoais também e eles traziam, né, trazem sempre essa importância desse grupo, desse momento de conversa como uma forma de homenagear também a pessoa que se foi. Em alguns grupos, durante a conversa, eles mesmos entenderam que eles queriam fazer um ritual na empresa. Tinha uma situação, por exemplo, que a pessoa que tinha falecido deixou a mesa com os seus pertences ali e ninguém tinha coragem de mexer, fazia mais de um mês, e ninguém tinha coragem de mexer, desmontar a mesa desse colega. Então, a gente acabou no grupo mesmo, ali nessa 1h30 de conversa, construindo alguns acordos sobre como esse grupo gostaria de mexer nas coisas do colega, como que eles iam ritualizar esse momento, o que eles iam fazer com essas coisas, como eles gostariam de homenagear. Teve uma das empresas em que o grupo escolheu colocar uma placa com o nome desse colaborador num projeto que ele estava ajudando a desenvolver e que ia ser construído. Então, esse apoio para que as pessoas colaborem e compartilhem desse senso comunitário da homenagem. Isso é ancestral na humanidade, né, gente? A humanidade faz rituais fúnebres aí tem 100 mil anos. A gente precisa permitir que as pessoas escolham como elas querem viver essa passagem. E a estimulação da rede de apoio, né, que também não é uma coisa simples, principalmente em grupos essencialmente masculinos, onde falar de emoções não é uma coisa conhecida, não é uma coisa bem-vinda, gera vergonha, gera sensação de fragilidade. Então, de poder permitir que eles, a partir dali, tenham um espaço de conversa entre eles. Depois, nos follow-ups, a gente percebe o quanto foi importante dizer, gente, converse sobre isso. Se chegar no local de trabalho e ver a máquina vazia, onde o colega trabalhava, e sentir tristeza, puxe alguém que está perto de você, converse um pouco sobre isso, não fique sofrendo calado. Parece pouco, mas a gente ouviu depois depoimentos de o quanto foi importante que alguém disse para ele, um especialista disse para eles, vocês podem conversar sobre isso. É um detalhe pequenininho, mas que faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas. E o formato é grupos de líderes e colaboradores próximos à pessoa falecida, de 1h30 a 1h45, entre 8 e 12 pessoas, que é um formato que funciona bem
via plataforma também. Então, esse aqui é o grupo de luto. Eu tenho um artigo no LinkedIn que eu conto em mais detalhes essa estratégia e vocês podem também conhecer um pouco melhor ali. E finalizando aqui no terceiro formato, eu quero deixar um tempo para a gente conversar um pouco também, é o formato da roda de conversa. A roda de conversa é um espaço de descompressão e compartilhamento, diálogo focado em autocuidado, onde a gente constrói acordos e combinados e cria rede de apoio para enfrentar a crise. Eu fiz também muitas rodas de conversa com times inteiros junto com o líder, tenho feito ainda, nesse convite de vamos parar um pouquinho para conversar para além do crachá, para além do profissional. Como que a gente está, como a gente está se sentindo. E a roda de conversa não é uma palestra, ela é uma roda de conversa mesmo. Então, as pessoas que se colocam para conduzir esses momentos precisam ser pessoas com experiência de condução de diálogo, é diferente de ficar passando slide, como a gente está fazendo aqui, né? A roda de conversa é um espaço onde a gente sustenta o grupo conversando entre eles. Identificação conjunta de riscos psicossociais, como que a gente tem lidado com a pressão, como que a gente tem lidado com pausa, como que a gente tem lidado com a sobrecarga das tarefas domésticas e familiares, como a gente tem cuidado da gente. É um momento onde a gente faz acordos de manejo, então foi muito curioso e muito interessante e importante assistir diretores, gerentes executivos dizerem na frente do grupo, olha, eu acabei de me dar conta que eu não tenho respeitado os espaços de vocês, eu não tenho respeitado as pausas, eu tenho marcado coisas na hora do almoço. Então eu quero assumir aqui na frente de vocês que eu vou me policiar com isso a partir de agora. Vou me policiar com as urgências. Então, é um espaço onde a gente pode tecer em conjunto novas formas de trabalhar, mesmo com o volume, com a pressão e com a crise acontecendo. É possível lapidar acordos de manejo de riscos psicossociais. E as práticas de centramento e autorregulação também fizeram parte. O formato, reunião de time com líderes e diretos, 1h30, 2 horas, com até 18 pessoas, né? Entendendo que nem todo mundo fala na roda de conversa, não é uma fala compulsória, não é um confessionário, mas é um espaço onde a gente cria um ambiente de confiança para isso acontecer. E também com foco em autocuidado emocional e gerenciamento de crise. Então, foram os 3 formatos, todos online, todos pontuais, com exceção do trabalho com os profissionais de linha de frente, que foi de médio prazo, e que geraram resultados muito interessantes, depoimentos muito interessantes, do quanto esse momento, né, que eu sempre brinco com eles, que é um balão de oxigênio que a gente cria no meio do caos, o quanto esses momentos de balão de oxigênio, eles ajudaram a corrigir rotas, a alinhar alguns acordos, a alinhar algumas atitudes e posturas e estimular tanto a responsabilidade da organização e dos líderes em relação à saúde mental das pessoas, quanto a responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada um e cada uma em cuidar de si e em dizer alguns nãos, colocar alguns limites, organizar algumas coisas para que a gente pudesse sobreviver a esse rolo compressor que foi esses primeiros 6 meses da pandemia. Finalizando aqui, vocês vão ter acesso a essa apresentação, não vou me demorar nessas considerações finais. Eu acho que é importante que a gente entenda aí, pensando em gestão da travessia, né, que é a forma como eu gosto de tratar esse tema, que é a gente ajudar as pessoas a cuidarem de si nos processos de mudança e crise, é entender que vai levar tempo para isso se reorganizar. Então, saúde emocional não é mais um tema temporário dentro das organizações, ele é um tema urgente, permanente. A gente precisa aprender a lidar com esse estresse pós-traumático, a gente precisa aprender a estruturar, enquanto área de saúde, recursos humanos e estratégia, boas práticas de saúde emocional, não só por causa da pandemia, mas também por causa da pandemia. A gente está sendo convidado a reorganizar as nossas crenças sobre vida e trabalho,
porque a pandemia estourou as fronteiras entre vida pessoal e trabalho. A gente não pode mais seguir com aquela ladainha de que para fora dos muros da empresa, isso é assunto seu, não traga problema pessoal para o trabalho, não leve problema do trabalho para casa, isso é conversa dos anos 70, gente. O mundo VUCA não permite mais esse tipo de papinho. A gente está vivendo uma dissolução dessas fronteiras, e isso pede para a gente novas posturas, novas atitudes e novas decisões, como profissionais e como pessoas. E a sustentabilidade humana, ela precisa ser conversada dentro do escopo da sustentabilidade do negócio. Eu estou assistindo, e vocês provavelmente também, diretores afastados por transtorno emocional. Eu estou assistindo gerentes inteiros de uma única área tomando remédio psiquiátrico. Eu estou assistindo pessoas chorarem nesses webinars porque não se aguentam, porque estão no limite. Então, eu não estou aqui querendo fazer a trombeta do apocalipse, eu estou só colocando palavras em uma realidade que todos nós estamos vivendo. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão no limite laborativo delas. Pessoas-chave dentro das organizações estão sucumbindo. E quando uma pessoa entra num quadro depressivo, que ela precisa ir para um tratamento psiquiátrico e afastamento médico, ela vai levar mais de 6 meses para voltar à capacidade laboral dela. Isso tem impacto em performance, isso tem impacto em resultado, isso tem impacto em sustentabilidade, sim, do negócio. Então, não dá para a gente olhar os números financeiros, os números de ocorrências mais visíveis, como acidentes, os números de questões ambientais, e não olhar os números do quanto a gente está espanando as pessoas pela forma como a gente vem trabalhando, o ritmo e a intensidade. Então, se a gente quer sustentar os nossos melhores executivos, os nossos melhores líderes, e garantir que a gente vai poder ter todo o investimento em treinamento, capacitação, desenvolvimento e seleção das melhores pessoas para estarem nas nossas empresas, se a gente quer garantir que a gente vai poder continuar contando com elas, a gente vai precisar urgentemente revisar essa forma de lidar com bem-estar, com senso de vulnerabilidade e com gerenciamento dos riscos psicossociais. Ok? Fica aqui alguns contatos aí para a gente se conectar nas redes, para a gente compartilhar mais conteúdo. Fica também para as pessoas físicas de vocês e não só as jurídicas. Esse mantra que para mim é o meu mantra aí na pandemia, que o lugar mais seguro que você pode ter para atravessar a crise lá de fora é bem aí dentro de você. Então, não tem milagre, não tem mágica. Se a gente não estiver centrado e em algum nível de autocuidado, a gente não atravessa sem sequelas um processo como esse. E os contatos gerais aí ao final. Vou interromper a minha apresentação. Queria poder ouvir um pouco, né? A gente acabou chegando em cima também do horário, mas se vocês puderem aí alguns minutos, eu queria muito poder trocar algumas ideias com vocês. Obrigada, gente. Ju, obrigada. Como sempre, as tuas falas são muito cheias de impacto e generosidade. A gente tem muitas perguntas, possivelmente a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente te envia para que tu possa responder e a gente encaminhar isso para todo mundo se tu tiver disponibilidade. Sim, sim, com certeza. Um ponto que eu me sinto pessoalmente na obrigação de comentar, que alguém escreveu assim: muito obrigado por ter iluminado a sobrecarga doméstica, que é um ponto importante para todas as mulheres, né? Que tem essa questão hoje. Então, a pessoa comentou, eu me sinto também na obrigação de repassar isso, me toca. O ponto que eu queria levantar para a gente iniciar a discussão, como tu falou no início, isso é uma síntese um pouco de várias coisas que chegaram. A gente hoje já conhece cachorro, filho, gato, marido, mãe, de muita gente que trabalha com a gente, né? No início, isso deu uma certa ou uma grande humanização nas relações, uma humanizada nas relações,
Uhum. Mas de um tempo para cá, isso se tornou alguma coisa desconsiderada, do meu ponto de vista, e essa barreira do público e privado, ela desmoronou. Né? Como tu Uhum. disse, a gente está dentro de casa, parece que está disponível sempre. Como que a Uhum. gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida, levantar de novo esse muro, que nunca vai ser o mesmo, né? Esse negócio de minha vida pessoal no meu horário fora do trabalho, ou minha vida de trabalho também é das 8 às 5, mas como é que a gente pode fazer um muro para garantir a nossa saúde emocional? É bem importante isso, porque isso desafia o nosso treino de autogestão, né? Eu acho que tem aí uma questão emocional e de modelo mental que todos nós, de alguma forma, sustentamos, de que se eu estou em casa trabalhando de pijama da cintura para baixo, eu estou em dívida moral com a empresa. Eu tenho visto várias pessoas aceitarem 10, 11 horas de trabalho diário porque elas têm culpa por estar em casa. Cara, mas você está trabalhando, você está entregando. Você está entregando? Tô. Você está cuidando do que tem que ser cuidado? Tô. Até mais do que eu cuidava antes. Você está performando? Tô. Então, por que é culpa? Ah, mas eu estou em casa. Então, tem um gatilho aí que é uma história de que se eu estou em casa, eu devo estar meio vagabundeando, eu devo estar meio confortável demais, eu devo estar devendo alguma coisa. E acho que esse é um ponto, é uma crença, na verdade, e que a gente vai precisar ressignificar. Né? Então, a crença de que se eu estou em casa, eu devo para a empresa mais horas do que é o meu acordo com ela. Então, se o meu acordo com ela é 8 horas semanais, de segunda a sexta, se eu estou trabalhando de casa, eu tenho que trabalhar 12, só para compensar a culpa que eu tenho de estar em casa de chinelo. A questão não é onde você está, a questão é o que você está performando. Então, a gente está migrando essa crença, precisa ressignificar. Uma outra questão tem a ver com nós estamos muito desafiados a assumirmos individualmente a gestão do nosso tempo. Para quem trabalha em regime, né, de dedicação exclusiva e tem horário para entrar, horário para sair, a gente se acostuma a ter o nosso tempo regulado por alguém. Eu tenho que chegar às 8, eu tenho que sair às 6. Ou pelo banco de horas, enfim. E quando a gente está em teletrabalho, isso se relativiza um tanto, porque você tem horário para começar, você tem horário para terminar, mas você tem horário de almoço. Antes, o teu horário de almoço era regulado pelo horário do refeitório. Vamos às 11h30 porque a meio-dia enche. E agora? Que horas você vai? Então, você vai precisar determinar os teus horários de início e término, intervalos, bloquear a tua agenda ali, a cada 2 reuniões, um intervalo de 15 minutos para você ir ao banheiro, para você tomar uma água, para você dar uma olhada na tarefa da criança. Isso é necessário. E não é a empresa que vai fazer por você. Você vai precisar fazer. Criar esses momentos de bloqueio, pausa e de dizer não. Não, eu não posso emendar 4 reuniões seguidas uma da outra. O meu corpo não aguenta. Na terceira reunião eu já não estou produzindo, não consigo raciocinar. Essa coisa de estar com uma tela aberta numa reunião e com o celular na outra reunião e o tablet na outra reunião. A gente precisa aprender a regular o quanto disso. Se isso é uma situação emergencial, se isso virou a minha rotina. Porque à medida que a gente vai normalizando esses volumes e vai normalizando a falta de pausa, a gente vai normalizando um nível de sobrecarga cognitiva, física, o corpo parado o tempo inteiro, que é insustentável, gente. Mais de um mês assim, duvido alguém que sustente antes de começar a colapsar. Ou de começar a colapsar fisicamente ou começar a colapsar emocionalmente. Então, a gente precisa assumir a autogestão do nosso tempo agora. Acho que é isso, Carol. Uhum. É uma questão do que é trabalho, eu acho também. Pensar o que é trabalho. Né? É uma pergunta que ela vai precisar ser respondida. A gente vai precisar Sim, responder isso. exatamente. Tem uma outra
tem uma outra pergunta sobre ainda a questão do home office, que eu acho que é muito importante, que é sobre a questão, o impacto na realidade do isolamento de outros colegas, dessa falta de interação social na nossa vida, né? Sejam até colegas, se a gente for expandir para familiares, para amigos, o impacto, o tamanho disso tudo. É enorme, Como que né? tu vejo? Isso é um dos riscos psicossociais associados à pandemia paralela, né? A gente está com pouco ou nenhum lazer, porque os nossos lazeres, eles são muito associados a ir num churrasco, ir numa festa, assistir um show, e jantar fora com uma turma, e viajar em grupo, pegar um navio no final do ano, ir pro, né, essas coisas que a gente tem como referência de lazer. Em geral, são lazeres de aglomeração. Então, a impossibilidade do lazer de aglomeração reduz o nosso lazer a contatos em poucas relações, 1, 2, 3 pessoas. A falta do contato físico com outras pessoas. Eu acompanhei pessoas durante a pandemia que elas passaram 3, 4 meses completamente sozinhas dentro de casa. Sem um bicho de estimação, sem uma planta e sem ninguém para abraçar. E isso, do ponto de vista também de saúde emocional, é terrível, porque nós somos pessoas que têm necessidade de cheiro de gente, né? De contato físico, de abraço, de toque, de olhar no olho, de ouvir uma voz que não seja eletrônica. Então, a gente já está num momento, né, de flexibilização. Algumas pessoas não flexibilizaram nada, fizeram balada aí no meio da pandemia, mas para as pessoas que têm um pouco mais de juízo e percepção de risco, está na hora da gente ir escolhendo e planejando contatos seguros com pessoas que estejam no mesmo nível de cuidado que nós, que tenham um compromisso de cuidado assim como a gente, e que a gente possa ter um mínimo de lazer, porque o lazer não é só beber cerveja, escutar música ou jogar futebol, né? O lazer é sentar para ter uma boa conversa, é cozinhar junto, enfim, fazer jogo de tabuleiro, tem N outras coisas que a gente pode descobrir como espaços de convivência em pequenos grupos agora e que são como remédios para o nosso bem-estar. Não dá para passar muito tempo abrindo mão disso. A gente tem vários, desde os anos 50, estudos de tudo quanto é tipo, que mostram o efeito da falta de presença física de alguém no nosso equilíbrio emocional. É devastador. A gente precisa se responsabilizar por isso também. Então, o que eu mais tenho dito durante a pandemia toda é assim, se coloque na agenda e coloque contatos significativos na agenda. Eu acho que isso serve para as duas perguntas aí que você fez, Carol. Eu acho que eu vou para a última questão, até porque eu acho que é bem complicada. Tá. E essa questão apareceu de diversas formas. Tá. Como que a gente envolve, ou como que a gente pode traçar uma estratégia para envolver os nossos gestores a se comprometerem conosco nesse nosso limite, nesse nosso projeto de autogestão? Que é isso, respeitar que eu preciso de 15 minutos entre 2 calls, que eu preciso almoçar na mesa com a minha família e que à tarde, 1 hora, eu vou ter que ajudar as crianças na lição, por exemplo. Sim, sim. É uma matemática delicada, né? Especialmente se você tem o azar de ter um gestor que tem síndrome de super-homem, que acha que olhar a tarefa da criança é mimimi, de que esse negócio de almoçar é para os fracos, né? E a gente sabe que tem pessoas assim dentro das nossas estruturas organizacionais, né? Que não percebem a si, que negligenciam suas próprias necessidades, e aí elas lidam com as necessidades do time como se elas também fossem fáceis de negligenciar. Então, eu sei que essas pessoas são mais raras, mas elas existem. Do outro lado, a gente tem, sim, líderes que estão sensíveis a isso, só não sabem como. Então, em vários momentos, nesses grupos eu assisti
pessoas, líderes, diretores, né, altos executivos dizendo, uau, até sentar para conversar sobre isso, eu não tinha me tocado o quanto eu estou atropelando vocês e o quanto eu estou me atropelando. Então, eu diria que, assim, por mais arriscado que seja, risco relacional, vamos dizer assim, né, risco político, puxa a conversa. Essa conversa pode ser puxada no one-to-one, né, numa coisa um a um. Deixa, chefe, eu queria conversar contigo sobre o nosso ritmo. Agora a pandemia já está baixando, eu vou continuar em home office, mas tem sido muito desafiador. Eu já estou vendo sintomas assim, assim, assado. Tem algumas necessidades minhas pessoais que eu estou precisando organizar e que eu quero criar um combinado contigo de que isso não vai baixar a minha performance, mas que eu preciso trazer um pouco de pé no chão para a minha agenda. Como é que é isso para você? Como é que tem sido isso para as outras pessoas? Isso é uma estratégia. Pode dar certo, eu diria que tem uns 70% de chance de dar certo, e pode dar errado. A pessoa pode dizer, olha, papinho isso aí, mimimi teu, né? Se você quer continuar aqui, tá cheio de gente desempregada, corre o risco, corre, mas eu arriscaria. A intervenção dos profissionais de saúde, gestores de saúde e segurança, business partners, profissionais de RH, na mediação dessas conversas é muito preciosa. Então, se você tem um business partner responsável pela tua área, converse com essa pessoa, veja se existe algum alinhamento que está sendo feito com as lideranças e com os times. Expanda um pouco a conversa, não só do teu time ou da tua relação com o teu líder direto, mas checa o quanto a empresa pode te ajudar de maneira matricial, lateral a você criar essas condições. Isso é muito importante também. Porque a gente tem aliados que a gente nem sempre considera, nem sempre conta. Então, uma conversa que é do time todo, uma conversa que é do departamento ou dessa área, junto com os profissionais de saúde, ela pode ser talvez uma conversa que ajude a muito mais gente e você também. Então, a gente vai precisar puxar esses assuntos, a gente vai precisar buscar aliados, a gente vai precisar bater na porta, toque, toque, toque. Estou exausta aqui, precisamos cuidar disso para poder terminar o ano sem dar baixa na equipe, e assim a gente vai abrindo esses espaços que não estão abertos, ou que não estão abertos só porque a gente ainda não conversou sobre. Uhum. E corre o risco da gente toque, toque, toque e a porta não abrir. E aí volta para você a pergunta, né? Como que você vai lidar com um ambiente que está refratário a condições mínimas de dignidade? Como é que você vai poder se organizar para sobreviver a esse ambiente e avaliar se você quer seguir nesse ambiente, né? O quanto é possível seguir. Espero ter ajudado com essas ideias. Não é Ju, não é simples, é muito desafiador, porque tudo ainda para nós é muito novo. São 6 meses de uma avalanche para todo mundo, né? De alguma coisa muito intensa, e eu acho que o teu webinar foi muito importante para a gente organizar, para a gente ter insights. Eu estou falando por mim, eu estou falando por todas as pessoas que estão mandando questionamentos, parabéns e te elogiando muito aqui. A gente excedeu um pouquinho o horário, a gente vai encerrar. Eu só queria lembrar a todos que a gente envia a apresentação gravada e também o PPT por e-mail muito em breve, ainda essa semana possivelmente. Não sei se tu quer te despedir? Quero agradecer. Aqui eu estou olhando para a tela, né? Não pude ver as perguntas e as participações, mas quero ver com carinho depois. Agradeço a presença, a escuta, a troca, e que a gente possa ir criando essa grande rede aí de cuidado com a vida, né, gente? Cada um no seu lugar, cada um no seu raio de responsabilidade e condição de impactar nisso, mas a gente vai precisar caminhar cada vez mais juntos aí para cuidar desses assuntos. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui falando disso hoje com vocês. É um assunto que me importa muito também. Agradeço, Carol, pela abertura aí, tu e da DNV, para a gente falar desse tema, porque ele é um tema de saúde pública, né? Não é só um tema de gestão, né?